Obviamente eu fantasiei a possibilidade de cobrir ao vivo e em cores a Copa de 86, uma competição originalmente destinada à Colômbia, que desistiu um ano antes por falta de grana e o México topou assumir. Claro, eu gostaria de revisitar o palco da minha primeira experiência, rever os lugares com que tanto me encantaram em 1970. Porém, o trabalho aqui mesmo, em terra brasilis, me impediu. Fazia tempo que eu acompanhava o chamado futebol no mundo pela Folha e também na Band. E, ao invés de me utilizarem lá fora, as minhas chefias optaram por me usar aqui mesmo, numa função até bastante digna, aquela do backup, ou da retaguarda. Para a Folha eu idealizei um sistema de pontuação das performances de cada atleta com base no critério de La Gazzetta dello Sport. Numa espécie de súmula, todos os atletas começam com uma nota 6, que representaria a sua obrigação. Daí, na medida em que o prélio se desenvolve, se acrescentam sinais de mais, ou de menos, ao seu registro. Esse critério controlou os julgamentos que então eram disparatados. Por exemplo, um bom arqueiro sofria um frango e levava 0. Um avante fraquinho marcava um golaço e levava 10. Graças ao método novo, se fez a justiça aos melhores, mesmo. Na TV, a missão do backup é fastidiosa. Um narrador, o comentarista, os câmeras, os iluminadores, os sonoplastas etc. permanecem de plantão num estúdio com o seu cenário completo, as roupas de quem vai a uma entrega do Oscar. E por 3, 4 horas, lá empacam enquanto os colegas titulares se encarregam da transmissão de fato. O elenco da retaguarda apenas entra em ação quando acontece um acidente de queda de sinal dos satélites ou algo parecido. Devo somar, em minha carreira de profissional, por volta de 1000 horas como backup. Mas só entrei de fato no ar, eu juro, acredite, na decisão masculina do handebol do Pan-Americano de Santo Domingo/2003. Menos mal, pois colaborei na descrição de um ouro para o Brasil. Atravessavam entre safras lastimosas as duas seleções do Sarriá em 82. Com o seu cachimbo de fumo aromatizado por cerejas, Enzo Bearzot permanecia no comando da sua esquadra azurra vencedora na Espanha. Pena, porém, da luminosa, brilhante geração que ele havia começado a estruturar para a Argentina/78, o artilheiro Pablito Rossi e o mastim Marco Tardelli, lesionados, se limitaram à reserva. Único remanescente dos 3x2 contra o Brasil, o líbero Gaetano Cireja patinava numa curva descendente. E o arqueiro Giovanni Galli, quem coubera a herança do formidável Dino Zoff, fracassou em 4 dos 6 gols que a Itália, abatida nas oitavas de final pela França, 0x2, sofreu em seus 4 desafios. Uma desclassificação patética. Tele Santana tinha se demitido logo depois da Espanha e fora sucedido, sem glórias, por Carlos Alberto Parreira, por Edu Antunes, mano do Zico, e, daí, por Evaristo de Macedo. Nas vésperas das eliminatórias continentais, no entanto, 2 derrotas bizonhas em amistosos, Colômbia 1x0 em Bogotá e Chile 2x1 em Santiago, provocaram a sua queda. O desespero e a pressão da mídia obrigaram a CBF a resgatar Tele. Mesmo sem brilho e com uma equipe em absoluta transição, Tele passou pela Bolívia e pelo Paraguai. Era, contudo, um homem diferente desde o Sarriá, extrapolava nas determinações disciplinares. Cortou o indispensável Renato Gaúcho, por se atrasar na sua reapresentação depois de uma folga. Daí, solidário, o lateral Leandro, que havia escapulido com Renato e Tele havia perdoado, abandonou a delegação. Dirceu, Coringa na seleção desde a Alemanha/74, e Toninho Cerezo, um dos Traneri mais elogiados na temporada da velha bota, se contundiram.
Além disso, também aquela bela base de 82 havia envelhecido. Oscar se tornara suplente absoluto. Falcão entrava e saía do time. O futebol dos desgastados Sócrates e Júnior sumia ao lado de meros utilitários como Elzo e Alemão. Ao menos Edinho, becão que o treinador havia preterido por Luizinho, enfim virou um titular. Cumpriu meu backup nos prélios da Zurra e depois da Canarinho, que não cedeu um tento sequer na fase de grupos mas apenas venceu a Espanha precariamente. E com auxílio de Christopher Bambridge, um apitador da Austrália, 1x0. Suplantou a retrancadíssima Argélia, um outro 1x0, no sufoco da etapa derradeira. E superou um tico mais aliviada a frágil Irlanda do Norte, 3x0. Atuar, digamos, razoavelmente, só nas oitavas, placar de 4x0 na Polônia, graças a 2 gols de pênalti, Sócrates e Careca, mais um, imagine, de Edinho, e um outro de Josimar, estreante, convocado de última hora. Prestativamente eu testemunhei os prélios do Brasil com fone nos ouvidos, um microfone ao meu alcance, um par de enormes monitores à minha frente. Detalhe, dentro de um estúdio não se torce, não interessa se o microfone está seguramente desligado. Sempre existe o risco de um som qualquer vazar. Mas, diante da França, nas etapas das quartas, eu não resisti. Com placar igual, 1x1, aos 72 ó. Treinador Tele remeteu Zico à batalha. Mal recuperado de uma lesão, o Galinho apenas havia atuado, contra a Irlanda do Norte e contra a Polônia, respectivamente, nos últimos 20 minutos, os jogos já definidos. Pois logo em seguida ocorreu um pênalti a favor do Brasil. Confesso o meu pecado. Segurei o braço do incumbido da narração eventual, se o hipocampo não me atraiçoou o saudoso Marco Antônio Matos, e literalmente bradei, não, o Zico não. Sobrava lógica na minha apreensão. O Galinho mal se aquecera. Desafortunadamente, no entanto, Zico bateu e Joel Batista catou. Prevaleceu aquele placar até o desfecho da prorrogação. Loteria. A disputa dramática de tiros da marca de cal. Gritei de novo quando Sócrates, meu amigo Magrão, desperdiçou a sua tentativa, uma cavadinha que Joel Batista antecipou. E berrei bem alto quando Gaules Belloni arrematou. Explico, a quem não viu ou a quem não deseja recordar. Belloni bateu num poste, a bola retornou, se chocou nas costas de Carlos e só então invadiu a meta. As regras que vigiam em 1986 eram além de claríssimas. Numa disputa após prorrogação, a validade da cobrança se interrompia no preciso momento em que a bola cessava sua viagem direta até a meta. Era proibido o fliperama. Por instantes Soairina, árbitro da Romênia, hesitou. O suficiente para que eu, num acesso ridículo de subpatriotismo, berrasse, pô, alguém lá no México avise o Tele que esse gol não aconteceu. Alguém avise. A França abiscoitou a disputa bizarra por 4x3. Parou na Alemanha, numa das semis, por 0x2, exatamente como a Argentina despachou a Bélgica. Surpreendente. Já livre do backup, no caso entregue a uma outra dupla, em casa havia decisão magnífica entre a Argentina e a Alemanha, 3x2, uma exibição memorável de Diego Armando Mano de Dios Maradona. O PIB assim se autodenominara porque, nas quartas, contra a Inglaterra, 2x1, depois de anotar um dos tentos mais deslumbrantes da história, fez outro de mão, que só Ali Ben Nasser, árbitro da Tunísia, não percebeu. E a minha súmula na folha. Na decisão, pelo seu fulgor, honrei Diego com uma nota 9,5. Por que não o 10? Perfeição eu só admito num Dios de fato. PS, o pênalti convertido por Belloni, com a ajuda das costas de Carlos, provocou
Tal polêmica que a FIFA baixou uma normativa, mais tarde reformulada, que considerava como não convertido um lance naquelas condições. Ou, Benacer deveria ter invalidado o gol de Belloni. Em 1990 a entidade reverteria a decisão. E Maradona, com a sua habitual cara dura, ainda visitaria o árbitro a fim de presenteá-lo com uma camisa. Aliás, será sobre a Copa da Itália meu próximo capítulo. E com 2 furos de reportagem a respeito da seleção do Brasil, de Sebastião Lazzaroni e de Falcão. Gostou? Clique em compartilhar, em tweetar, ou deixe a sua fundamental opinião em comentários. Muito obrigado. E um grande abraço.